Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês um pequeno vídeo para ajudar vocês na continuação da confecção da parede. Hoje eu quero falar só sobre prumagem, né? Para você prumar sua parede com mais facilidade, porque essa é a parte um pouco mais difícil. Ali eu coloquei um tijolo no início, ela precisa estar certinho ali com a face da estrutura, né? Que no nosso caso é feito de bloco, ou meio centímetro para fora. Se você colocar um pouquinho para fora é melhor, porque se tiver alguma imperfeição na parede feita de concreto, você consegue passar perfeitamente com o reboco. É melhor do que você colocar a parede de tijolo para dentro. Coloca para fora um pouquinho se for possível. Eu peguei ali um lápis e risquei embaixo, no chão, do lado de dentro do nosso tijolo. Ali eu coloquei do lado, simulando que se você fosse virar a parede ali, você também faria um risco, mas eu não vou fazer. Não existe essa parede ali, porque ali é uma porta, né, do nosso pequeno cômodo. E no caso, eu risquei ali do lado de dentro. Veja que esse risco precisa ser feito, porque ali começa a nossa prumagem. Eu coloquei uma régua bem certinho naquele risco que nós fizemos na medida do tijolo. Eu tenho ali uma régua quadrada, mas você pode usar uma tábua, um sarrafo bem certinho, para poder colocar em pé ali para aprumar, certo? É melhor ainda para pregar. Essa régua eu deitei ela no chão, o chão está certinho, a nossa régua não vai amassar, e ela é propriamente só para isso, só para a parede. E eu prego um prego na madeira, na tábua, que vai segurar essa nossa régua em pé ali no prumo. Se você for usar uma tábua, um sarrafo no lugar da régua para prumar os tijolos, essa tábua sua precisa estar bem certinha. Como que eu sei se a tábua está certa? Você coloca a tábua junto com, face a face com a uma régua bem certinha. Se você não quer pregar a régua, você usa uma tábua. Coloca face a face com a régua. Se você vê alguma abertura entre a tábua e a régua, que sua tábua está torta. Ali eu coloco 2 sarrafos, ou 2 pedacinhos de madeira embaixo, que vai prender o pé ali, o início da nossa régua, no risco. Esse pedaço de madeira não pode passar do risco no chão, porque ele vai atrapalhar o tijolo. Ele precisa estar certinho com a régua ali no risco, que é o limite. E aí eu prego de um lado. Eu coloco o tijolo simulando que, no caso, ele vai estar ali já certinho. Posiciono a régua embaixo bem certo, ali precisa ser bem preciso. E aí eu prego. Você pregando de um lado, veja que é muito fácil. A régua já está em pé ali, ela é muito grande, essa régua, ela é mais de 2 metros. Elas são 3 metros. Mas ela fica sozinha em pé ali, não tem dificuldade nenhuma. Eu prego de um lado. Eu não prego o prego todo. Eu deixo um pouco para fora, para quando eu for arrancar, eu tenho facilidade. Como eu mostrei ali o martelo posicionando de forma que eu fosse tirar o prego ali. Então eu prego ali de um lado e do outro lado. Eu também já preguei a nossa outra tabuinha ali. E quando eu puxo aquela ponta ali para o meu lado, no sentido para o meu lado, eu pressiono a régua, ela fica muito bem presa. Eu consigo pressionar. Eu preciso colocar essa outra madeira ali também, que aí eu seguro dos dois lados, que esse lado é o que vai dar o prumo agora. Eu coloco a outra régua do lado de lá, uma outra tábua, no caso ali eu coloquei um pedaço de ferro. E ali eu vou colocando o prumo. Para quem não sabe usar o prumo, a parte da madeira de cima, que é a boia, ela precisa estar encostada na régua. E embaixo o nosso prumo, que é o peso, ele precisa estar dessa forma aí. Passa uma folha de papel entre o prumo e a régua. Não pode encostar e não pode ficar longe da régua. Precisa passar uma folha de papel sem encostar. Ele precisa parar ali sem encostar na régua. E a boia em cima, que é o pedaço de madeira, precisa estar encostado na régua. Aqui eu ensino
a medição. Por que eu faço isso? Você começa com um tijolo lá na frente e vai riscando no chão, tijolo por tijolo. Isso aí vai te dar precisão em como você vai começar lá na frente, lá no começo. Ali eu já tinha feito, eu só fiz para mostrar. Você faz risco por risco. E lá no começo, na quina, lá no começo da sua parede, esses riscos, cada tijolo inteiro ali, no caso que você riscar, vai te mostrar com qual pedaço você vai começar. Se é com meio tijolo, se é com 12. No meu caso, foi com 12. Não foi 14,5, que é metade de um tijolo. Foi com 12. Aqui eu ensino como quebrar esse tijolo. Ele já estava rachado no meio, como eu ensino no outro vídeo, como quebrar um tijolo. E ele estava tão fácil para quebrar que caiu até no chão ali, eu nem esperava. Mas da forma que eu ensino é muito fácil. No outro vídeo eu ensino você a quebrar um tijolo. Que às vezes você vai quebrar, ele quebra na sua mão. E eu ensino como quebrar um tijolo, porque isso também é importante. No caso eu precisei começar com o de 12. Por que eu soube? Porque eu fiz os riscos no chão, um por um. Então essas são as dicas que eu tenho para vocês. E ainda tem mais uma importante, porque na hora que você estiver confeccionando a sua parede, esses riscos podem sumir. Mas aí eu vou mostrar para vocês aqui. Você precisa obedecer esses riscos que foi feito no chão, porque você mediu tijolo por tijolo. Se o seu tijolo estiver passando do risco no chão que você fez, vai dar problema lá na frente. Então obedeça esse risco. Se você colocar o meio tijolo certinho, da forma que você riscou, da forma que ele pediu, não tem erro. Seja com 10, com 12, com 14. Lá na ponta, do jeito que o risco pediu, a medida que ele pediu, você coloca. Aqui eu ensino que você pega a massa, da mesma forma que você pegar para sentar um tijolo, você coloca para todos. Que aí você vai ter menos dificuldade. Não pegue uma colher cheia, depois uma colher menos. Isso vai te atrapalhar. Ali eu poderia colocar a régua para aprumar o tijolo, mas eu faço com o nível de mão, porque é fácil. Veja que eu confiro com o prumo, mas eu não bato no tijolo porque o nível me deu o prumo corretamente. Ficou certo. Não precisou. Aqui eu coloco o pedacinho de madeira, né, que segura a linha. Aquele pedacinho de madeira com 2 pregos, um de cada lado. E aí eu começo já o lado de lá também, precisamente medido com risco, risco por risco. E ali eu soube que coube quase um tijolo no começo, não foi um tijolo, eu precisei quebrar um pouco. O risco me mostrou isso. Essa é uma dica importante. Ali eu estou mostrando que existe um risco no chão. E já que eu tirei no meu primeiro tijolo um pouquinho, eu preciso obedecer esses riscos. Porque aí eu sei que vai caber dali para frente todos os tijolos inteiros. Não vai ter problema. Então eu mostrei de um lado como aprumar tijolo com o nível. E do outro lado de cá eu mostrei como aprumar o tijolo na régua. Gente, não esqueça de dar o seu like, nos ajudar a compartilhar esse vídeo. E não se esqueça também que o nosso muro já está quase pronto. E eu vou mostrar nós fazendo ali do lado de fora o nosso efeito madeira no nosso muro, né? Que já tem vídeos aí. Então aqui, gente, preste atenção nessa dica, no risco que eu faço no chão ali, para o seu risco não sumir quando você estiver assentando o seu tijolo. Você coloca o tijolo exatamente no risco que você tinha feito e cresce ele ali para que quando você colocar a massa, ele não suma. Obrigado a todos. Tchau, família!